Há milhares de anos, inspirado por Jeová Deus, Moisés escreveu as seguintes palavras. Dirigindo-se aos pais, ele disse o seguinte: Estas palavras que hoje te ordeno devem estar no teu coração e deves inculcá-las nos teus filhos e falar delas sentado na tua casa, ao andares pela estrada, quando te deitares, quando te levantares. Essas palavras basicamente são palavras tocantes que estão bem guardadas na mente de qualquer testemunha de Jeová. Nesse versículo, Jeová deixa claro que ele espera que os pais ajudem os seus filhos a conhecê-lo cada vez mais. Jeová espera que os pais esforcem-se a fortalecer a fé da sua própria família. Mas agora, existe um outro detalhe muito interessante. Será que é possível os pais fortalecerem a confiança da sua própria família, mas na organização de Jeová? Se for possível, como é que os pais podem conseguir fazer isso? Nós vamos falar de 3 coisas que nós, como pais, podemos fazer que vão ajudar a nossa família a fortalecer a sua fé na organização. Nós também vamos ver por que é importante fazermos essas 3 coisas. Então, qual é o primeiro passo? O que é que nós, como pais, podemos fazer para fortalecer a fé da nossa família, a confiança da nossa família na organização de Jeová? Vamos ver o primeiro ponto. Ajude os seus filhos a chegarem-se a Jeová e a sua organização. Como é que os pais podem ajudar os seus filhos a fazer isso e por que isso é importante? Por favor, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos 48, 12 ao 13. Salmos 48, 12 ao 13. Esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá, que com certeza mais tarde tornaram-se pais. Marchem ao redor de Sião, andem à sua volta, contem as suas torres, contemplem a sua escarpa, inspecionem as suas torres fortificadas, para que possam falar sobre isso às gerações futuras. Na realidade, queridos irmãos, no passado, os israelitas eles tinham o hábito de guardar o sábado para fortalecer a sua amizade com Jeová, da sua família e dos seus filhos. É verdade que hoje em dia nós já não guardamos os sábados. Mas é interessante que a parte final do versículo número 13 que lemos diz que para que possam falar sobre isso às gerações futuras. Então isso subentende que, como pais, nós primeiro precisamos aprender sobre Jeová, observar a organização, estudá-la profundamente e depois de conseguirmos compreender o que vamos fazer, ensinar os nossos filhos. E é exatamente isso que a imagem no nosso manual de atividade, na página número 10, mostra. Por exemplo, a segunda imagem, nós conseguimos ver pais com os seus filhos a assistirem ao programa do JW Broadcasting. Com certeza, isso vai ajudar os filhos a chegarem-se a Jeová. Alguns irmãos disseram que o programa do JW Broadcasting os ajuda a sentir-se mais próximos de Jeová e da sua organização. Então, se durante a nossa adoração em família tirarmos tempo também para assistir juntos ao programa do JW Broadcasting e depois comentarmos um pouquinho sobre o que cada um aprendeu, com certeza que isso vai mesmo ajudar os nossos filhos, as nossas famílias, a chegarem-se cada vez mais a Jeová e a sua organização. Nós vamos ficar atualizados e vamos ficar mais perto do que está a se passar na organização. Uma outra coisa que vai ajudar também nossa família a chegar-se a Jeová e a sua organização é o que vimos na 4ª imagem. Conseguimos perceber uma família no museu em Betel.
Ou seja, eles foram lá para aprender mais profundamente sobre os escritos sagrados. Com certeza que isso vai fortalecer a nossa relação com Jeová e nos achegar a Ele e a sua organização. Mas agora, por que é importante fazer isso? Por que é bom? Quando a família faz isso, com certeza que vai ficar mais forte em sentido espiritual. E por outro lado, seu amor por Jeová vai crescer cada vez mais, vai aprofundar-se, vai solidificar-se. Mas qual é a segunda maneira que nós podemos, como pais, usar para fortalecer a nossa confiança ou a confiança da nossa família na organização de Jeová? A segunda maneira é ensinar a história da organização. Como nós sabemos, queridos irmãos, para alguém tornar-se cidadão de um governo, no mínimo ele tem de saber um pouquinho da história desse mesmo governo. Nós também precisamos aprender sobre a história da organização de Jeová. Como é que nós podemos fazer isso? Vamos voltar a olhar na nossa imagem. A primeira imagem, nós conseguimos ver um pai a conversar sobre um ponto do livro Organizados para Fazer a Vontade de Deus com seu filho. O livro organizado, ele basicamente nos explica como está organizada, como funciona a organização de Jeová. Então, quando nós tiramos tempo para considerar alguns aspectos importantes com os nossos filhos neste livro, nós estaríamos a contá-los a história da organização de Jeová. Por outro lado, na imagem abaixo, a terceira imagem mostra uma mãe com um anuário em mão a ler para sua filha. Mas é interessante que também na mesa encontramos o livro Proclamadores. Esses dois livros, os anuários e os proclamadores, com certeza que ajudam-nos a entender a história da organização. Quanto mais tirarmos tempo para considerar com os nossos filhos, com a nossa família, com certeza que isso vai fortalecer a sua relação com Jeová e com a sua organização. Por isso é que é muito importante, cada dia que passa, tirar tempo para entendermos a história da organização. E uma outra sugestão que o escravo fiel nos dá é que nós podemos, por exemplo, fazer alguma consideração na seção A Nossa Organização do site jw.org. Nessa seção tem vários vídeos que também falam mais profundamente sobre a história da nossa organização. E qual é a terceira forma de fortalecermos a confiança da nossa família na organização de Jeová? É por dar exemplo em seguir orientações. Como assim? Veja os versículos número 14 do capítulo 48. Pois este Deus é o nosso Deus para todo o sempre. Ele irá guiar-nos eternamente. Isso é muito interessante, queridos irmãos. Como é que esse texto mostra que os filhos de Corá também seguiam as orientações de Jeová? Além de ensinar os seus próprios filhos, eles próprios também tomavam a iniciativa. Primeiro, é interessante que na parte A, ela diz que este Deus é o nosso Deus. Ou seja, não apenas Deus daqueles a quem ele ensinava, mas dele próprio também. E é interessante que ele disse que esse Deus poderia guiar-nos. Ou seja, ele também se inclui nisso. Ou significa dizer, queridos irmãos, que nós, como pais, devemos mostrar aos nossos filhos que Jeová é o nosso Deus e que queremos ser guiados também por Ele para todo o sempre. Se fizermos isso, com certeza vamos fortalecer a confiança da nossa família na organização de Jeová. Será que ainda consegue lembrar o que nós aprendemos? Nós aprendemos 3 maneiras de fortalecer a confiança da nossa família em Jeová. Qual é a primeira? Por ajudar as nossas famílias a chegarem-se a Jeová e a sua organização. A segunda, por ensinar a história da organização. E a terceira, por dar exemplo em seguir as orientações da organização. Que continuemos a fortalecer cada vez mais a fé da nossa família na organização de Jeová, ao passo que este mundo
chega ao seu fim.